Boker Tov a todos. Aqui estou eu novamente, com o olho meio inchado, a garganta fica esquisita, tá um troço muito estranho para todos nós que estamos aqui. Que se você está aqui é porque sente o mesmo que eu e nós sentimos o mesmo que eles lá em Israel. Mas nós vamos continuar o nosso estudo do Talmud, porque nós queremos conhecer a história mais a fundo, porque eu quero ajudá-los a conhecer o que eu já conheço e aprender com vocês o que eu não conheço, porque nós não queremos ficar na ignorância, nós não queremos ficar no fake, nós não queremos ficar na bolha. Então nós vamos estudar o Talmud, nós vamos numa época... nós estamos correndo na história antes da Era Comum, depois nós vamos entrar na Era Comum, no Segundo Templo, nós vamos devagarinho encontrando todos os fios para tecer esse bordado tão lindo da história judaica. E posteriormente nós vamos aprofundar tanto que quando nós chegarmos na Kabbalah nós vamos compreender muito mais do que nós imaginamos. E aquilo que algumas pessoas dizem ser muito difícil, vai ser muito familiar para nós. Eu garanto para vocês que se a gente conhece da onde a raiz das coisas, nós conseguimos chegar. Lembra a cebola, né? Que eu falei. Quando a gente vai tirando as cascas da cebola, nós conseguimos realmente chegar no miolo. Não adianta atorar no meio, que eu acho que o molho não sai igual, não é mesmo? Nós vamos aprender... porque a ignorância realmente é o motivo do sofrimento do mundo. Ignorância não é burrice, ignorância é falta de conhecimento. Nós estamos aqui para nos ajudarmos e para conhecermos. Nós vamos fazer um salmo também, no final. Contra os inimigos, não importa quem são, existem, sinto muito, existem. Para a proteção nossa... para a proteção dos soldados, para a proteção de Israel, para a proteção do judeu, para a proteção dos submetidos, mas não para a proteção de bandido. Eu entendo que nós estamos dentro de Deus e Hashem cuida do que fazer com os justos, cuida também do que fazer com os iníquos. Eu vou tirar meu óculos... E meu olho tá meio inchado, ninguém tá muito normal, né? Ninguém tá muito tranquilo, ninguém tá muito feliz, não é mesmo? Mas nós vamos estudar. Vamos ficar calma, no singular, e vamos estudar. Às vezes eu peço desculpa que tem chiado, eu não tenho recursos por enquanto, eu acredito que talvez venha a ter. Eu não lido com os filtros, não sei lidar com filtro e com algumas outras coisas, então às vezes vocês têm que ficar, sei lá, olhando para minha cara, mas vamos nos ajudar. Boker Tov a todos. Agora então nós entramos no capítulo 4 do Talmud Essencial, né? O resumão, o compilado, o compêndio, compilado eu acho, o concentrado daquela época. Em poucas palavras, nós vamos conhecer o que nos interessa daquela época, da junção da Mishnah com a Gemara, para que exista o Talmud e para que todos tenham a lei escrita e a lei oral como uma ferramenta muito grande para continuar todas as leis, as tradições e o conhecimento, né, daquilo que vai se perdendo ao longo do tempo. Então, se tiver a lei oral e a escrita na mesma época, nós podemos compreender o que se passou. Vamos lá, então, a lei oral. A era dos Zugot. Zugot são pares, tá? Mais adiante nós vamos ver pares de sábios. Que Zugot é pares. Espero que vocês estejam escutando. Hoje a garrafa é azul. A era dos Zugot, pares, corresponde em grande extensão ao período do domínio grego na terra de Israel. Bom, se alguém viu o meu vídeo
no Instagram, meio apelativo, vai compreender que realmente, período do domínio grego, meu Deus, sempre arrancados e dominados na sua própria casa. Esse domínio grego aqui, que eu me refiro, é 332 a 140 antes da Era Comum. E a era subsequente da dinastia dos Asmoneus, que é 140, ali logo quando termina, a 37 antes da Era Comum. Culturalmente falando, foi um tempo de conflito com os gregos seleucidas, cujos decretos visavam combater a religião judaica. O meu pitaco é, sim, inveja. Temos que ler os Salmos contra a inveja. De luta contra influências helenísticas e várias seitas heréticas que se revelaram ou se fortaleceram durante o período. Os primeiros dias deste foram dominados pela grande e lendária figura do sumo sacerdote Simão Hatzadik, o justo. Aqui já uma palavrinha, já uma palavrinha em hebraico para nós. O hebraico é uma língua econômica. Os artigos estão junto. Artigos, algumas, acho que preposições, estão juntos com a palavra. Então, quando nós falamos Simão, Ra, esse é aquele Ra do help, não é Ra, é Ra. Hatzadik significa o justo. Por quê? Porque tzadik é justo. Esse Ra na frente é um artigo. Então, o justo. Nem sempre ele vai ser o, tá? Ele pode ser a. Aqui ele é o. Há considerável falta de clareza quanto à figura histórica de Simão. E é bem possível que essa indecisão decorra de existirem duas pessoas diferentes, avô e neto, como com o mesmo nome e apelido. Isso acontecia muito, tanto avô e neto como pai e filho. Também é possível que o mesmo nome fosse usado para denotar as atividades coletivas de diversos sumos sacerdotes nesse período de transição entre o domínio persa e o princípio da opressão seleucida. No momento que nós passamos agora, 25 de Tishrei, de 5.784, eu gostaria... Deixa eu ver que dia que é da... Que dia que é aqui no... Meu Deus do céu, no calendário gregoriano 10. Hoje é dia 10 de outubro de 2023. Gostaria de explicar para vocês que esse povo persa, a Pérsia, é o Irã. Essa é a localidade. Para quem não sabe, a luta vem de tempos. Os judeus exultavam por terem se livrado dos governantes persas e por algum tempo viveram em harmonia com os novos senhores helenísticos, especialmente a casa de Ptolomeu em Mitzrayim. Mitzrayim, Egito. Simão é prodigamente elogiado na seção final do livro Ben Sirá, redigido nesse período, onde é descrito em todo o esplendor de seu sacerdócio como líder do povo e um santo. Nas fontes talmúdicas, ele é definido como um dos remanescentes da Grande Assembleia. Lembra? Grande Assembleia. Quem não lembra ou não viu os vídeos, começa lá no Talmud, capítulo 1, que você vai compreendendo. E sempre retorne quando tiver dúvidas. Muitas lendas foram tecidas em torno de sua personalidade, todas a indicar que ele tinha consciência de que estava prestes a encerrar-se uma época da história judaica. Com ele teve início uma nova era em que os sábios nos são conhecidos pelo nome e são identificados à base de suas máximas e decisões, porque existia um anonimato, tá? O escriba anônimo cede agora a vez a um pequeno grupo de líderes, cujas sábias palavras e inovações sobreviveram até o presente. Embora a influência grega fosse evidente no Oriente, muitos anos antes de Alexandre o Grande conquistar o Império Persa, ela não criara raízes profundas na vida da terra de Israel, nem nos aspectos prático e técnico, nem no cultural. Mesmo quando Alexandria se tornou um poderoso centro cultural helenístico,
foram principalmente os judeus de Mitzrayim que lhe sentiram o impacto, enquanto os judeus de Israel encontravam, em geral, outro aspecto da cultura grega, o helenismo externo, uma antiga variação levantina que conseguia combinar os ornamentos da cultura grega com vários aspectos da cultura do Oriente Próximo. Este helenismo mesclou-se facilmente com as culturas e religiões persas e sírias, mas, por causa da natureza da fé dos membros da Grande Assembleia, não pôde chegar a uma síntese com a religião judaica. Naquele tempo, e por muitas gerações vindouras, essa inconciliabilidade não foi reconhecida como uma confrontação entre a filosofia grega e o espírito do judaísmo. Na extensão em que se estabeleceu o contato entre os dois mundos, que tão grandemente diferiam em seus pontos de vista, havia alto grau de admiração recíproca. Essa época eles conviviam. Não era nítido assim, sabe? Quero que você, né? A helenização não era nítida, era camuflada, tá? Então havia uma convivência. As manifestações externas da civilização grega atraíam muitos judeus. E havia constante pressão oficial visando a assimilação do povo da Judéia no mais vasto reino helenístico. Começa tudo muito sutil, começa tudo muito... Primeiro eu te mostro as estátuas tão bonitas, primeiro eu te mostro as histórias filosóficas tão boas, eu vou te mostrando as coisinhas, vou incutindo na sua cabeça, depois é um abraço, é facinho, não é? Em particular, foram membros das camadas mais prósperas da Judéia que tenderam a favorecer o sincretismo religioso. Um pitaco particular, sou totalmente contra o sincretismo religioso em qualquer religião. Nós vimos jesuítas, nós vimos cristãos católicos, a todo custo obrigarem negros, africanos, escravizados a sincretizarem os seus orixás aos santos católicos. Isso enraizou tanto que hoje fica até perdido, não se sabe mais quem é Santa Bárbara, quem é Iansã, ou deixa de ser, sem respeito nenhum pela religião do outro. Tá? Lembrando que eu não sou contra religião nenhuma, mas o sincretismo religioso é uma afronta à religião do outro, à cultura do outro, à tradição da terra, do povo do outro. Tudo para puxar para ser tudo santo, tudo católico. Pronto, critiquei. Ai, ai, ai. Essa tendência foi contrabalançada pelo surgimento de grupos religiosos a que as fontes judeu-gregas se referem como Hassidim. Esse Hassidim é com rete, então ele não é Hassidim, ele é Hassidim, literalmente piedosos, tá? Aqui não é o Hassidismo de hoje, tá? De hoje não, né? Aqui é a palavra mesmo, piedosos. Os líderes espirituais dessa minoria eram os discípulos de formação erudita e herdeiros dos membros da Grande Assembleia. Os governantes seleucidas exerceram pressão política crescente que alcançou o máximo da promulgação dos primeiros decretos de conversão na história judaica, dirigidos contra a própria existência da religião judaica. Então, algumas pessoas são forçadas, outras são convencidas. Infelizmente. Em consequência, começou entre os judeus um processo duplo. A perseguição brutal contrapunha-se à férrea recusa de transgredir a Torá na base do conceito de Yeharek ve'al ye'avor, antes morrer do que pecar. Isso é muito conhecido entre os judeus, antes morrer do que pecar. Então é claro que eles tinham essa contradição em se converter e se assimilar, mas ao mesmo tempo a Torá é muito forte, sempre foi, sempre será entre o povo. Essa disposição a sofrer até morrer antes de trair a verdadeira fé reflete-se nas fontes talmúdicas e no livro dos Macabeus.
Simultaneamente, as autoridades judaicas expediram seus próprios decretos com vistas a desencorajar a confraternização entre judeus e não judeus. Nem todas essas regras severas foram prontamente aceitas pelo povo, mas com o correr do tempo, elas se tornaram parte da halahá e da tradição cultural judaica. Eu bebi uma aguinha. Esses tempos amargos também exigiram atividade criativa e empenho legislativo visando a formular restrições razoáveis à presteza com os crentes ardorosos, com que os crentes ardorosos se propunham a sacrificar-se por sua religião. A ordenação que permite a guerra defensiva no Shabat é atribuída ao menos no livro dos Macabeus, a Matatias, fundador da dinastia dos Asmoneus, e primeiro a rebelar-se contra os Seleucidas. Finalmente, ela evoluiu para o preceito apoiado pelo texto bíblico, de que, em tempos de guerra e crise, é permitido violar o Shabat. Em tempos de guerra e crise. A guerra que está acontecendo foi imposta na manhã seguinte ao começo do Shabat. Não conhecem sobre Gog Magog? Profecias? Princípios e regras foram acrescentados através dos séculos, sempre que surgia necessidade em tempos conturbados. Eu peço desculpas porque esse momento é um momento que vem à tona o que está acontecendo. Então, o nosso estudo que vai ficar, sei lá, as pessoas daqui a um tempo vão escutar, vão assistir, vão saber do que é que nós estamos falando. O triunfo da rebelião dos Asmoneus, que começou com um levante popular religioso encabeçado pelos Hassidim, os piedosos, levou a Judéia e Israel a se libertarem de fato do domínio estrangeiro. Por algum tempo, pareceu que os governantes asmoneus, que como membros de uma família de sacerdotes se tornavam automaticamente sumos sacerdotes, lembra? É uma coisa bem hereditária isso, e mesmo depois com relação aos Rebbe, né, do hassidismo mesmo, tá? Isso também aconteceu, tá? Dos sumos sacerdotes assumiram o poder executivo e político, enquanto os sábios e seu tribunal de justiça, o Beit Din, lembra? Que pode ser o Heved Hayhudim, que figura nas moedas asmoneias, criaram um sistema de governo interno, de acordo com os padrões já estabelecidos. Mas esse estado de coisas não durou. Dado que os soberanos asmoneus, por força de razões políticas e outras, passaram a favorecer os Seduquim. Seduquim são os saduceus, conhecidos. E a nação foi novamente sacudida por dissensões. Agora nós vamos entrar num subtítulo, dentro do capítulo 4, Zugot, Saduceus e Fariseus. Quanta especulação sobre esse povo, né? Pouca gente que não seja judeu ou estudioso sabe, né? Vamos lá. Pouco sabemos, nós estamos falando do Talmud essencial, Adin Staussaltz, Even Israel, vivo, rabino, escritor, filósofo, e ele diz, pouco sabemos. Então é porque pouco sabemos a respeito da origem dos saduceus. Poucos em número exerciam, entretanto, ampla influência social pelo fato de, entre eles, se incluírem muitos sacerdotes e homens ricos. Formalmente falando, os saduceus defendiam o conservadorismo religioso, rejeitando a lei oral, suas tradições e regras e apelando para o retorno à observância exclusiva da lei escrita. É difícil porque a lei escrita precisa ser interpretada e, como nós falamos, a linguagem é dinâmica, precisa ser explicado o que determinadas palavras queriam dizer e, posteriormente, nas gerações, algumas coisas
até modificam a compreensão. Lei escrita e lei oral são juntas fortes, sozinhas são menos fortes. Em verdade, como os caraítas, muitas gerações depois, eles foram obrigados a criar sua própria tradição oral para poderem observar satisfatoriamente a lei escrita. Viu? Precisa porque precisa entender a lei escrita, precisa da lei oral, precisa do seu pai e a sua mãe contarem para você quem foram os seus avós e quem foram os bisavós, para você saber. Mas sua principal preocupação era limitar a autoridade do código mosaico à esfera de ação prática, no sentido mais estrito, para facilitar estreita emulação com a civilização grega. Os saduceus também rejeitavam vários princípios religiosos aceitos pelo povo judeu à época, como as crenças da imortalidade da alma, na recompensa no outro mundo e na ressurreição dos mortos. Como que você vai colocar dúvida na imortalidade da alma? Então estamos aqui inutilmente e vamos acabar? Eu falo tudo isso, eu fico mordida, chateada com algumas coisas, eu fico feliz com outras, morro e acabou tudo. Tá certo. Embora os saduceus formalmente proclamassem a necessidade de retornar às velhas crenças e padrões de conduta, eles eram, na verdade, uma seita inovadora. O grosso da população, inclusive os que tinham especial ligação intelectual com os Hassidim, continuavam no seu tradicional caminho, guiados pelos sábios de Israel, que outros cognominaram de fariseus. Perushim, que significa separatistas. Os governantes asmoneus, que davam a si mesmos o título de monarca, a despeito do ressentimento dos chefes fariseus do Sinédrio, e se tornaram cada vez mais envolvidos em atividade política, ao estilo de outros países do que restava do Império Seleucida. Foram atraídos para a linha de pensamento dos saduceus. Consequentemente, as relações entre o monarca e os chefes do Sinédrio exacerbaram-se e, nos tempos de Alexandre, a situação degenerou em guerra aberta entre os Hassidim e os mercenários de Alexandre e Anai, com intervenção de fatores estrangeiros. São esparsas as informações sobre os líderes dessa época. A suprema instituição espiritual, o Sinédrio, era chefiada por Zugote. Aqui nós entramos, por Zugote, pares de sábios, um dos quais servia como Nassi. Nassi já conhecemos, presidente. Enquanto o outro, seu vice, era Av-Betin, o chefe do tribunal. Não há meio de certificar-se da significação exata desses pares, que aparentemente representavam duas escolas de pensamento legislativo, mas os vários métodos que defendiam ainda tinham tanto em comum que, com exceção de algumas máximas e julgamentos gerais, não temos informação sobre a maioria deles. Não temos informação sobre a maioria deles. A única personalidade que conhecemos desse período é o Nassi Simão ben Shetar, que viveu durante o reinado de Alexandre e Anai. Simão era irmão da mulher de Alexandre, então ele era cunhado de Alexandre. E, portanto, gozava de status elevado e de certa imunidade às perseguições do rei. Como um dos mais arrebatados adversários dos saduceus, estava em constante desavença com Alexandre. Já tinha desavença no negócio de cunhado, né? Sua ousada tentativa de forçar o monarca a aceitar a autoridade do Sinédrio não teve êxito e contribuiu para aumentar a tensão do povo. Contudo, após a morte de Alexandre, sua viúva Shlomtzion, tá? Shlomtzion é a conhecida Salomé. Shlomtzion governou em seu lugar, e seu reinado é descrito no Talmud como uma breve idade de ouro. Então, Shlomtzion restaurou as condições que haviam prevalecido no começo da era asmoneia, quando as questões religiosas internas eram controladas pelo Sinédrio, e seu irmão Simão se valeu de sua dupla autoridade para introduzir mudanças de grande alcance.
de várias formas, sobretudo, através de calorosos debates ideológicos. Ele conseguiu excluir do sinédrio os chefes dos saduceus e os que os apoiavam, e a partir de então a instituição teve caráter exclusivamente farisaico. Simão erradicou os últimos resquícios de idolatria e bruxaria, empregando para esse fim medidas severas, e conseguiu aceitação para o princípio da regra da Torá. Isto é, admitir-se que a lei da Torá e a vontade de Deus determinariam o comportamento de toda a nação. Sua insistência na observância da letra escrita da lei envolveu-o numa tragédia pessoal, quando foi forçado a concordar com a execução do seu próprio filho, atingido por acusação forjada, a fim de manter os princípios de jurisdição formal, o que criou um precedente válido para muitas gerações futuras. Isso não é bom. Simão ben Shetar também introduziu muitas ordenações, das quais a mais famosa alterava o texto da Ketubá. A Ketubá é o contrato de casamento até hoje, tá? E ele é muito interessante, porque só o homem assina. Só a mulher usa aliança, né? Tradicional, primeiro no dedo indicador, depois vai para o mesmo que a gente usa, mas a Ketubá é assinada apenas pelo homem. Voltando aqui para não nos perdermos, ó. Ketubá, contrato padrão de casamento, para ampliar os direitos das mulheres e aumentar a estabilidade da vida familiar. Uma curiosidade para quem não sabe, na Ketubá consta a obrigação do marido, e ele mesmo, só ele mesmo assina, a sustentá-la tanto na vestimenta quanto alimentar, e também comparecer nos como é que eu vou dizer, nos trabalhos maritais. As atividades dos pares e a disseminação sistemática da lei oral transformaram os grandes eruditos em líderes do povo, ainda quando a verdadeira autoridade política e o alto sacerdócio permanecessem em outras mãos. Shemaiah e Avtalion. Tenho certeza que já escutaram esses nomes, principalmente Avtalion, que chefiaram o sinédrio na geração que se seguiu a Shimon ben Shetar. Vamos aprendendo por que é ben Shetar, porque não existia sobrenome, lembra que nós comentamos sobre isso? Então, se ele é Shimon, ele é ben Shetar, porque Shetar é o seu pai, filho de. Eram de uma família de prosélitos e, portanto, ao que parece, de origem social humilde. Não obstante, o povo considerava-os como seus verdadeiros líderes, preferindo-os em detrimento ao sumo sacerdote, por mais que fosse a popularidade deste. A declaração talmúdica de que a sabedoria da Torá é mais preciosa do que pérolas, até mais valiosa do que o sumo sacerdote, que entra nos lugares mais santos, era aceita por toda a nação. Nós acabamos o capítulo 4, um capítulo curto, um capítulo viável, compreendemos mais e avançamos na história. O próximo capítulo nós vamos falar do Os Tanaim, talvez amanhã ou depois de amanhã. Um tempo para vocês pegarem a sua Torá, o seu Taná, a sua Bíblia hebraica ou não, e para nós lermos o Salmo 23. Eu tenho um vídeo aqui no canal, procurem, o título é sobre o Salmo 23. Então, embora essa Bíblia no português esteja escrito, a tradução não está certa, em hebraico está certa. Adonai Rui lo ersach. Começa assim, Salmo 23. Nós vamos ler em português, mas nós vamos ler esse começo de forma diferente que está escrita. Nós vamos ler Adonai Rui lo ersach. O Senhor, meu pastor, não faltará. Lembrem, voltem lá no vídeo, vão ver por quê. Não são as coisas que não vão faltar, é Ele que não nos falta. Todos prontos? Pegaram a sua Bíblia? Já estavam com elas na mão?
com ela na mão. Lembra que eu disse? É bem bom você ter sempre a Bíblia. Nós podemos ter citações e correr para ela juntos. Aqui, tenham sempre a Bíblia em mãos. De preferência, o Taná. Salmo 23. Mismor le David. Adonai, Roi, Lo, Ersar. O eterno meu pastor não faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência. E por todo o sempre habitarei na casa do Eterno. Esse salmo foi lido pelo povo de Israel. Pelo povo de Israel. Bom dia a todos, tenham um ótimo dia. Vamos ver se sai algum salmo. Mas eu também preciso trabalhar, eu trabalho. Bom dia a todos, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta, nunca xingue, nunca, não vale xingar. Vamos continuar orando, vamos ficar atentos às notícias e seguir as pessoas corretas. Se você não me segue no Instagram, vai lá, me segue no Instagram. E eu coloquei um vídeo hoje para as pessoas acostumadas com o textão fake. Bom dia a todos, um enorme beijo a todos vocês.